Olá, aqui é Roberto Amaro. Eu sou administrador público, professor e palestrante. Todos sabemos que saneamento e saúde andam de mãos dadas. Pesquisas indicam que para cada real investido em saneamento, gera-se uma economia de R$ 4,00 no serviço de saúde para a população. Neste vídeo, vou mostrar onde você pode encontrar recursos para seu município investir em saneamento e em meio ambiente e, assim, melhorar a saúde e a qualidade de vida da população da sua cidade. Fiz esta apresentação no 25º Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, promovido pela Associação dos Engenheiros da Empresa de Saneamento do Estado de São Paulo, Sabesp. Olha eu aí no evento! A Sabesp me pediu que respondesse a pergunta: como acessar recursos públicos e privados para projetos em saneamento e preservação ambiental? Esta imagem diz muito sobre a situação do saneamento e da preservação ambiental no Brasil. A foto resume a situação de dificuldades e, de certa forma, de descaso como esse tema é tratado no país. Aqui temos um retrato de como os serviços de saneamento são entregues aos cidadãos pelos gestores públicos. Como os prefeitos têm poucos recursos para atender a todas as demandas da população, eles dão maior atenção aos problemas cujas soluções são mais visíveis para seus eleitores e que têm um menor custo. Então, canalizar o esgoto para o córrego mais próximo é a solução de saneamento mais comum adotada pela maioria das prefeituras, seja por falta de recursos, ou seja por não ter capacidade de pensar em projetos de longo prazo. Eu constatei isso pessoalmente quando visitei 3 pequenos municípios que ficam às margens da BR-101 no Nordeste. Eles têm 15, 23 e 33 mil habitantes, respectivamente. A distância das cidades sedes deles é de 10 quilômetros do primeiro município para o segundo e de 3 quilômetros do segundo para o terceiro município. Todas as cidades estão na bacia do Rio das Almas, que deságua no mar próximo a Valença e Morro de São Paulo, na Bahia. A solução para descartar o esgoto sanitário da primeira cidade foi ligar os canos de todas as casas diretamente para o rio. O cheiro nas casas próximas ao rio é insuportável. Como o rio segue para o outro município, essa cidade não viu a necessidade de investir numa estação de tratamento de esgoto. Afinal, 2 quilômetros depois, o problema é passado ao prefeito vizinho. O município seguinte, que também tem um bairro cortado pelo rio, vendo a situação degradante do rio causada pela cidade anterior, adota a mesma solução. Canaliza todo o esgoto doméstico para o rio, agravando ainda mais o problema ambiental na região. Ainda bem que a distância entre as cidades e a foz do rio é longa e permite ao rio se recuperar. Caso contrário, poderia poluir o paraíso natural que é a região de Morro de São Paulo. Eu disse no início que saneamento básico e saúde andam de mãos dadas. Então, veja como o saneamento afeta a qualidade de vida da população e a saúde das pessoas. A água potável previne a transmissão de doenças, pois a água contaminada causa várias enfermidades: dengue, doença de Chagas, conjuntivite, diarreias e até cólera. Esgoto sanitário interrompe a contaminação, desde que devidamente coletado e tratado antes de ser devolvido ao meio ambiente nos cursos d'água. Resíduos sólidos diminuem os vetores transmissores de doenças, tais como baratas, ratos, barbeiros, mosquitos e outros. Mas os resíduos sólidos precisam ser devidamente coletados, acondicionados, transportados, reciclados e armazenados em aterros sanitários sustentáveis. Drenagem urbana reduz o impacto ambiental e evita as enchentes, preserva a casa, os carros e a vida das pessoas. Consciência ambiental promove o desenvolvimento sustentável, na medida em que a população se conscientiza de seu papel ativo na preservação e no cuidado ao meio ambiente. Assim, temos os 4 eixos do saneamento: água, esgoto, resíduos e drenagem. Como acessar recursos para projetos em saneamento e preservação ambiental?
há recursos para a área de saneamento em fontes privadas. Essas fontes atuam no financiamento a projetos. E como é um financiamento, o recurso deve ser devolvido nos valores e prazos acordados entre a prefeitura e o agente financeiro, bancos, grandes empresas, fundos de pensão, etc. As grandes empresas como a Votorantim, Andrades Gutierrez e outras financiam projetos de grandes e médias prefeituras, aquelas acima de 200 mil habitantes, por meio de parceria público-privadas, as PPPs. Porém, é preciso atenção a essas PPPs, pois se a prefeitura comprometer mais de 3% da receita corrente líquida com despesas de parceria público-privadas no exercício ou nos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes, não pode receber transferências federais não reembolsáveis para outros projetos, seja por proposta voluntária, seja por emenda parlamentar. Para você ter uma ideia, em 2012 eu fui procurado por uma prefeitura da região sudeste. O prefeito desejava receber recursos não reembolsáveis para projetos. Porém, a prefeitura havia contratado uma PPP para resolver o problema de saneamento básico do município. A operação foi de R$1 bilhão a serem pagos em 12 anos, com parcelas de R$100 milhões por ano. Essa prefeitura tinha uma receita de R$450 milhões por ano. Então, calculando os 3% desse valor, ela poderia comprometer com a PPP até R$13 milhões e 500 mil por ano. Porém, com o pagamento anual de R$100 milhões, a prefeitura havia comprometido 22% da sua receita com a PPP. Dessa forma, a prefeitura não pode receber recursos federais não reembolsáveis durante todo o período de vigência daquele contrato com a PPP, ou seja, nos próximos 12 anos. Outra informação em relação aos financiamentos. Para contratar um empréstimo ou financiamento, a prefeitura deve ter capacidade de contrair um novo financiamento, ou seja, seu limite de endividamento não pode estar estourado, o que é o caso da maioria das prefeituras brasileiras. Além disso, o processo é rigorosamente avaliado pelo Conselho Monetário Nacional e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Em relação aos recursos públicos para projetos de saneamento, em geral, esses recursos são de transferências voluntárias federais não reembolsáveis, também chamadas transferências de recursos a fundo perdido, porque não são devolvidos como se fosse um empréstimo ao município. No entanto, uma parte dos recursos públicos para o setor de saneamento é feito por meio de financiamento, através de recursos do BNDES e do Fundo de Garantia. Os recursos disponíveis nas transferências federais para o setor de saneamento estão no Orçamento Geral da União, OGU. Esses recursos são distribuídos nos orçamentos dos ministérios da Integração, Ministério da Cidade, Saúde, Ministério do Meio Ambiente, e também nas emendas parlamentares dos deputados federais e dos senadores. Para que você tenha uma ideia do volume de recursos destinados a transferências voluntárias, esses recursos foram, em média, 1% do OGU nos governos do ex-presidente Lula. Sempre que tinha oportunidade, o presidente Lula falava que no Brasil não faltavam recursos para prefeituras. O que faltavam eram projetos. Você lembra disso? Pois bem, até pouco tempo, 1% do OGU eram reservados para transferências voluntárias não reembolsáveis às prefeituras, governos estaduais e às entidades sem fins lucrativos. Fazendo as contas, temos: se o valor anual do OGU são 1 trilhão e 800 bilhões, então 1% desse valor são 18 bilhões. 18 bilhões, então, eram reservados para as transferências voluntárias não reembolsáveis. No entanto, desse valor, apenas 1/3 eram efetivamente contratados a cada ano. 12 bilhões, ou seja, 2/3 não eram reclamados ou não eram liberados anualmente do OGU. E por que sobram recursos? Sobram recursos no orçamento, apesar das prefeituras serem tão carentes deles, por duas razões.
A primeira é porque os prefeitos, secretários estaduais, secretários municipais e servidores não sabem da possibilidade de apresentar propostas ou não solicitam emendas aos seus parlamentares. A segunda razão é que às vezes eles até sabem que podem buscar esses recursos, mas não têm uma equipe treinada para apresentar as propostas e ter os projetos aprovados. Veja o que aconteceu no PAC Saneamento em 2013. O PAC Saneamento tinha as seguintes vantagens. Primeira, destinava recursos a fundo perdido para saneamento aos pequenos municípios, aqueles com menos de 50 mil habitantes, que em geral são muito carentes de recursos para investimento e não têm capacidade de financiamento, porque não têm receitas para arcar com as parcelas do financiamento ou por estarem com limite de financiamento estourado. A segunda vantagem é que foi reservado um volume considerável de recursos para transferir a esses municípios. A terceira é que o município não teria que arcar com uma parte dos recursos, porque a contrapartida foi dispensada. A quarta vantagem era que, se o município tivesse alguma pendência, mesmo assim celebraria o convênio, pois houve a dispensa de verificação das pendências no CALC. E, finalmente, a quinta vantagem é que a contratação da empresa construtora era simplificada pelo RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Foram estabelecidas no PAC Saneamento apenas duas exigências. A primeira é que cada prefeitura podia apresentar apenas uma proposta para abastecimento de água e uma proposta para esgotamento sanitário. O valor mínimo de cada proposta era de R$1 milhão, cada uma delas. Se o projeto fosse menor que R$1 milhão, a proposta estaria automaticamente desclassificada. Esse valor mínimo era fácil de ser atingido em função das obras a serem realizadas. Por exemplo, uma estação de tratamento de água ou uma estação de tratamento de esgoto não custam menos que 5 milhões. A segunda exigência é que a prefeitura deveria ter os projetos elaborados do que desejava fazer. Se a prefeitura indicasse na carta consulta que não tinha projetos elaborados, a proposta estava desclassificada. Foi aí que as prefeituras escorregaram. A grande maioria, quase a totalidade, não tinha sequer o planejamento do que queria fazer. A justificativa de muitos prefeitos é terem sido empossados em janeiro e a seleção do PAC Saneamento ter sido encerrada em abril de 2013. Porém, poderiam ter usado os projetos deixados na Secretaria de Obras pelo prefeito anterior, não é mesmo? Você manifesta interesse pelos recursos no SICONV, Sistema de Convênios. É lá que você diz: Oi, governo federal, sou da prefeitura tal, nós precisamos de recursos para investir em saneamento. Eu quero recursos para minha cidade. Então, sua equipe precisa aprender a lidar com o SICONV, tanto para apresentar as propostas, quanto para registrar a execução dos convênios e, no final, prestar contas dos recursos recebidos. Vou mostrar para você em que ministérios e órgãos federais estão os recursos orçamentários para cada um dos 4 eixos do saneamento: água tratada, esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Mas antes, você precisa saber que existem 2 condições fundamentais para que qualquer município receba novos recursos para projetos de saneamento. A primeira condição é ter elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico. O prazo final para a elaboração do plano pela Prefeitura e sua aprovação pela Câmara Municipal é 31 de dezembro de 2015, deste ano. A segunda condição é a Prefeitura ter criado o Conselho Municipal de Saneamento. O prazo para a criação do Conselho de Saneamento foi 31 de dezembro de 2014, ano passado. Então, as prefeituras que não criaram um Conselho de Saneamento não podem receber recursos para novos projetos na área de saneamento. Você pode ter mais informações sobre a organização do Conselho Municipal de Saneamento no site
www.ibage.com.br. Inclusive lá tem uma dica importante para o caso do seu prefeito não ter condições de criar o Conselho de Saneamento. Bem, vamos lá. A manifestação de interesse pelos recursos federais a fundo perdido é feita no SICONV, Sistema de Convênios Federais, disponível no site www.convenios.gov.br. No SICONV também são incluídos os planos de trabalho decorrentes dos projetos das emendas parlamentares. Porém, alguns poucos projetos são apresentados por meio de carta-consulta, inseridas diretamente nos sites do Ministério das Cidades ou da FUNASA, mas a maior parte das propostas é feita mesmo no SICONV. Cada ministério ou órgão federal cuida de um programa específico. O Ministério da Integração Nacional cuida de projetos estruturantes de grande valor. Em geral, os pedidos de recursos ao Ministério da Integração são feitos por meio de emendas parlamentares. Como falei anteriormente, as ações do Ministério da Saúde voltadas ao saneamento são realizadas pela FUNASA. As características dos municípios atendidos pela FUNASA são ter até 50 mil habitantes e não pertencer a uma região metropolitana, exceto se o projeto for para uma comunidade quilombola. Na área de saneamento ambiental, o Ministério das Cidades conta com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Boa parte dos recursos disponíveis para saneamento no Ministério são financiados com recursos do FGTS, com prazo de 20 anos para pagamento, carência de 5 anos e taxa de juros de longo prazo. Os municípios atendidos pelo Ministério das Cidades devem ter mais de 50 mil habitantes e também ter a concessão do serviço de saneamento devidamente regularizada. Os recursos para ações ambientais estão no orçamento do Ministério e no Fundo Nacional do Meio Ambiente, que faz seleção de projetos todos os anos. O BNDES tem recursos para financiar obras municipais de infraestrutura, energia, transporte e várias outras, inclusive saneamento ambiental e recursos hídricos, visando a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e a recuperação de áreas ambientalmente degradadas. O BNDES também é gestor do Fundo Amazônia. Os projetos elegíveis pelo fundo devem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia e para a recuperação ambiental e manejo sustentável da floresta nos municípios da região amazônica. Mas 20% dos recursos do Fundo Amazônia podem ser transferidos para projetos de uso sustentável e recuperação dos outros biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas e Pantanal. Então, para saber como acessar recursos para projetos em saneamento, você precisa, primeiro, saber como buscar os recursos. Em segundo lugar, você precisa saber onde buscar os recursos. O Instituto Brasileiro de Ação Municipal e Gestão Pública, IBAGE, realiza treinamento de equipes municipais sobre onde encontrar recursos e como manifestar interesse por esses recursos. Além de atuar na capacitação de equipes municipais, o IBAGE também divulga informações sobre políticas públicas e seleção de projetos. Você pode se cadastrar no site www.ibage.com.br para receber gratuitamente notícias e informações importantes sobre projetos e recursos que vão ajudar você e sua cidade. É isso aí! No próximo vídeo vou concluir esta palestra. Seguindo pelos 4 eixos do saneamento, vou detalhar outras fontes de recursos federais a fundo perdido para sua cidade investir em saneamento e melhorar a qualidade de vida da população. Escreva comentários nos campos abaixo. Vamos trocar ideias sobre esse tema. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar a chegar nas prefeituras o conhecimento e os recursos que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. Clique no link e assine o meu canal no YouTube para receber um aviso assim que eu lançar outros vídeos. Vamos manter esse nosso contato. Forte abraço! Vejo você no próximo vídeo.